Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora, assiste esse vídeo, assiste os vídeos anteriores, dá uma força pro canal, dá um curtir, dá um compartilhar se você gostar. Enfim, aquele negócio que o YouTube sempre pede pra gente fazer da maneira mais carinhosa possível, é claro. Enfim, o vídeo de hoje é sobre um livro que eu acabei de ler. Estrela Vermelha, do Alexander Bogdanov. O meu russo está um pouquinho enferrujado, então eu não sei pronunciar de maneira correta, mas enfim. Saiu aqui pela editora Boitempo. E esse livro é um livro que é uma ficção científica russa, do final do período do Império Russo, né? O final do período do Czar, poucos anos antes de estourar a Revolução Russa de 1917. Revolução essa que ocorreu por diversos motivos, mas basicamente o povo estava morrendo de fome, o país era quase feudal. A família era um bando de parasitas vagabundos. Enfim, coisas normais. E que belíssima ficção científica. Olha, ela é extremamente bem escrita. Isso aqui é do começo do século passado. Mais precisamente, 1908. O Alexander Bogdanov nasceu em 1873 e esse livro, em 1908, eu estou lendo aqui, tá? É principal obra de ficção do autor, na qual infundiu seus conhecimentos em diversas áreas para revestir a detalhada construção literária de uma sociedade socialista, científica e igualitária em Marte. Então, tem gente falando aí de colonizar Marte. Então, já existia ficção científica sobre isso há mais de um século. Só que eu tenho uma novidade para vocês. Não dá para colonizar Marte. O planeta que tem os recursos que nós precisamos é a Terra. Spoiler. Enfim, aqui Alexander Bogdanov nos conta uma ficção científica cujo protagonista é o Leonid. Leonid, um socialista intelectual que é escolhido por marcianos para visitar Marte e conhecer a democracia socialista de Marte. Na verdade, Marte já está muito mais avançado do que isso. Marte dá para dizer que é comunista, né? Os alienígenas já estão em um estágio muito mais avançado do que a Rússia do período do Leonid, que ainda está para estourar a Revolução. Marte já passou pelas suas revoluções, pelas suas guerras. O socialismo e depois o comunismo em Marte não ocorreu de uma maneira de um dia para o outro, não foi uma coisinha assim tipo, chegou um governante que pensa assim, então a partir do dia tal todo mundo vai pensar assim. Não é assim que funciona. A revolução ou as revoluções, dependendo da situação, é um processo gradual, é um processo penoso, exige muita teoria, muito estudo, ciência, organização. E é isso que o Bogdanov trabalha aqui. A sociedade marciana já passou por tudo isso, guerras, conflitos, revolução, e agora estabilizou, né? Coisa que não aconteceu na Terra. Na Terra nós temos, no início do século XX, o Império Britânico colonizando quase toda a África,
nós temos diversas lutas por direitos civis, a coisa tá feia na Terra. E revoluções estourando aí por boa parte do planeta. E esse livro aqui, ele mostra o que seria a ideia, o que é a ideia da filosofia marxista. E ele pega muita coisa do Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um manifesto, é pequenininho, um livrinho bem fininho, né? Ele é um livrinho fininho porque ele era uma coisa que era distribuída para os trabalhadores, sabe? Era algo que era distribuído para trabalhador de fábrica ou trabalhador do campo. Daí que veio a ideia da foice e do martelo. Nada não representa simplesmente a foice, o trabalhador que usava a foice no campo, e o martelo, o trabalhador das fábricas da cidade. Pronto, é só isso, não é nada mais do que isso. E o manifesto, claro, serviu de base para diversos filósofos da posteridade, né? Nesse livro, o protagonista Leonid, então, vai para Marte. E ele fica deslumbrado com a sociedade que ele encontra. Uma sociedade que é baseada em organização e ciências. Ciências naturais, ciências humanas e ciências exatas. Ponto. Só isso. Simples assim. E é uma sociedade extremamente mais avançada. Uma sociedade que possui naves, que está preparando uma jornada depois da Terra, preparou também uma jornada para visitar Vênus, né, para explorar o planeta Vênus, que não possui as mesmas condições do planeta Terra. E isso no final do livro rende uma discussão maravilhosa. A leitura, o livro não é tão grande, não é muito grande, 183 páginas. É uma leitura maravilhosa, é super fácil de compreender, diferente do manifesto do Partido Comunista, que é um manifesto político e já foi escrito há mais de 150 anos. O manifesto é uma leitura um pouco mais difícil, apesar de ser bem fininho, né, de não ter muitas páginas, é uma leitura um pouco mais difícil. Por quê? Porque é um manifesto político que já tem mais de 150 anos, então seria bom ler com algum auxílio, com algum estudo embasando o que está aqui. Já a Estrela Vermelha, por se tratar até de uma ficção, é uma leitura super leve, nossa, extremamente deliciosa. Se tivesse me dito que foi escrito ontem, eu acreditava, porque, sério, é muito bem escrito e é super fácil de entender. Leonid, então, entra na nave dos marcianos, vai até Marte. Tem um período de tempo, né, que ele se passa dentro da nave, porque não é como ir daqui até a esquina, né, você está visitando outro planeta, e dentro da nave o protagonista já começa a conhecer um pouco da vida dos marcianos, como eles interagem entre si. Tem um diálogo maravilhoso que o protagonista pergunta, nossa, o Manny, né, que é o Manny, que é o chefe ali da exploração, né? Nossa, o Manny, vocês devem... Esse cara deve ser um ídolo pra vocês aí. Aí o marciano responde, não, a gente gosta dele da mesma maneira que a gente admira qualquer trabalhador que faça um trabalho bem feito. Então, já nos primeiros capítulos do livro já tem essa quebra da ideia de você ter uma idolatria cega por alguém. O Lenin já falava disso, né? Essa idealização de uma pessoa como se ela fosse algo divino. Não, isso vai contra a filosofia. E isso já fica claro aqui logo de cara, logo nos primeiros capítulos. A sociedade... é delicioso ler o relato do Leonid descobrindo como a sociedade marciana daqui funciona.
é delicioso porque é muito bem escrito. E a gente quer descobrir junto com ele como que funciona. Como que funcionam as fábricas, como que funciona o Instituto de Estatística, como que funcionam os laboratórios, hospital, escolas, creches, como que a sociedade funciona. A gente vai descobrindo isso junto com o protagonista e é muito legal. É incrível, assim, é incrível. O Alexander Bogdanov escreve muito bem. Nossa. Enfim, acho que já ficou claro que eu recomendo muito esse livro, até para você começar a entender o que de fato significa a filosofia em Marx, que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, se não o maior, e quebrar alguns estereótipos que muitas vezes a gente recebe de fora a respeito da filosofia marxista e que a gente recebe de pessoas que não estudaram o marxismo, simplesmente não estudaram, inventaram um monte de coisa. Por exemplo, você tem o que eu falei agora, a quebra da ideia de um ídolo santificado. Não, aqui ninguém é perfeito, tá? Nem o protagonista, nem ninguém, tá? Todo mundo aqui tem problemas. A sociedade não é uma utopia. Aliás, já é um dos princípios da filosofia marxista ser contra utopias, ser contra ideias utópicas. Então, não, esse negócio de utopia, idealismo, não, isso não existe. A filosofia marxista é 100% baseada no material e no real. Isso tá aqui no manifesto, isso já está aqui. Outra coisa também, que já está aqui no manifesto e também em outros escritos de Marx: comunista não faz voto de pobreza, comunista não faz doação, comunista ganha pelo que trabalha. Só isso. Não faz voto de pobreza, não faz voto de castidade. Quem deveria fazer isso não fez voto de doar coisas. Tudo isso aí é coisa que, sei lá, pastores franciscanos deveriam fazer. Tá? Não é o caso aqui. Tá? Então também já é mais um estereótipo quebrado. A questão da fome, né? As revoluções socialistas aconteceram por causa das fomes. Não é as fomes que aconteceram por causa das revoluções, é as revoluções que aconteceram por causa das fomes. A fome na China, a fome na Rússia. Se não tivessem essas fomes, talvez nem tivesse as revoluções. As revoluções ocorreram principalmente porque as pessoas estavam morrendo de fome, na miséria, morando na rua, morando em lugares que insalubres é elogio, sabe? Basta ver o que foi os primórdios da Revolução Industrial. Um troço horroroso para quem trabalhava, né? Para quem era da realeza, tá de boa, aí tranquilo. Então, é um livro super simples, super direto ao ponto, não tem enrolação. Todos os personagens aqui são extremamente carismáticos. O Leonid, os marcianos, os marcianos são legais demais, velho. São muito bons. O debate que há no final do livro cara, é sensacional. É excelente. E é um final que ele é um pouco agridoce, mas lá no fundo ele tenta trazer um pouco de esperança. Maravilhoso. Recomendo muito essa leitura. E eu vou contar um segredo para vocês. Sabem por que a maioria, a grande parte dos historiadores é comunista, ou é de esquerda, ou detesta a extrema direita? Eu vou contar o segredo para vocês. Eu vou contar a verdade agora. Vocês vão descobrir o segredo. O segredo é porque os historiadores, eles estudam o comunismo. E aí eles descobrem que o comunismo não é do demônio. Olha só. Eles estudam
Esse é o segredo. O segredo. Incrível, não? Pois é. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Sabe aquela coisa de sempre, né? Curte, compartilha, assista o canal. Estude a partir de historiadores, gente que trabalha com ciência, sim, ciências humanas, né? Como filosofia, como história, né? Não se deixe levar por jornalista de YouTube, a maioria é tudo burro mesmo. Enfim, um abraço, valeu e até mais. Falou!